Hallo Leute, eu sou a Lud do canal Alemão Fluente e hoje eu vou te ensinar como conjugar os verbos irregulares em alemão. Vamos lá? Antes de mais nada, eu quero te dizer duas coisas. A primeira delas é que não tem jeito de saber se um verbo é regular ou irregular só olhando para o verbo. Então, você tem que saber qual verbo é regular ou irregular procurando no dicionário ou procurando a informação. A boa notícia é que, sabendo que o verbo é irregular, você vai saber o que fazer com ele. Então, em alemão, a gente vai ter os verbos que eu chamo de irregulares regulares. Significa que eles são irregulares, que eles vão ter mudanças, mas, ao mesmo tempo, eles vão ter mudanças que vão acontecer sempre da mesma forma. É bom, né? A segunda coisa que você tem que saber é colocar o finalzinho da conjugação dos verbos. Então, se você não viu o meu vídeo sobre conjugação de verbos regulares em alemão, volte lá, veja esse vídeo antes de assistir aqui. Por quê? Porque em alemão, quando a gente fala em verbos irregulares, eu estou falando de mudança na raiz do verbo. Ou seja, o finalzinho, no caso do ich, eu sempre coloco e no final do verbo. Esse e vai se manter assim também, normalmente, na maioria dos verbos irregulares. O que muda é a raiz, ou seja, aquilo que vem antes desse finalzinho, antes desse e. Vou dar um exemplo mais claro. Se eu pego, por exemplo, o verbo fahren, que significa dirigir ou ir motorizado, você tira esse en do fahren e você acha a raiz. O en é a marca de infinitivo. E no far, você tem então a raiz. Esta é a raiz do verbo. Essa raiz, ou seja, essa parte que sobra quando você tira esse en do infinitivo, essa parte que sobra é aquilo que muda nos verbos irregulares. Então essa aula de hoje vai ser dividida entre parte 1, verbos irregulares regulares, aqueles que vão ter as mudanças sempre iguais, e os verbos irregulares irregulares, aqueles que são totalmente imprevisíveis. Então, o primeiro caso é quando o verbo irregular tem um E longo na raiz, um E. Por exemplo, o verbo lesen e o verbo sehen. Nesse caso, na hora de conjugar, o du e o es e es, ou seja, a segunda e a terceira pessoa do singular, esse E vai virar um IE, ou seja, o som vai ser de I. Por exemplo, ich lese, du liest, es e es liest, wir lesen, ihr lest, sie lesen. Ou seja, é só mudança no du e no es e es, e o E vai virar I. O segundo caso é quando o verbo irregular tem um E curto na raiz, como os verbos essen e vergessen. Nesse caso, esse E curto da raiz vai se tornar então um I. Isso mesmo, simplesmente um I. E sempre no du e no es e es, sempre na segunda e na terceira pessoas do singular. Então, ich esse, du isst, es e es ist, wir essen, ihr esst, sie essen. E o terceiro caso é quando o verbo irregular tem um A na raiz. Nesse caso, esse A vai virar simplesmente a umlaut. E o melhor exemplo é sempre o schlafen, que significa dormir, ou fahren. Então, o schlafen vai ficar ich schlafe, du schläfst, es e es schläft, wir schlafen, ihr schlaft, sie schlafen. A mesma coisa vai acontecer com o fahren. E a segunda parte dessa aula é sobre os verbos irregulares irregulares. O que significa isso? Os verbos que a gente sabe que são irregulares e que não tem muita lógica, não tem lógica nenhuma, na verdade. Esses são os únicos verbos que você tem que decorar. E nesse caso, eu não posso muito te ajudar, você tem que decorar um por um. Que verbos são esses? Por exemplo, o verbo sein, que significa ser ou estar, o verbo werden, que significa tornar-se, o verbo geben, que significa dar. Então, você tem uma série de verbos que são irregulares e irregulares. Nesse caso, você tem que aprender mesmo um por um, mas não são tantos assim. A maioria dos verbos se encaixa nesse primeiro grupo de verbos irregulares regulares. Espero que você tenha gostado do vídeo e que tenha entendido que, na verdade, os verbos irregulares em alemão são bem mais fáceis, por exemplo, do que os verbos regulares em português, porque eles têm uma regularidade. Não esqueça de dar aquele like. E não esqueça também de seguir a gente no Telegram e no Instagram, porque tem sempre muita coisa boa rolando. Tschüss! Oh shit, it's hard to explain without writing.